Fafá, Fafá. Graça Seabra. Fafá, faça a reunião, a oração, pedindo a presença do Espírito entre nós. Querido Pai amado, queremos te agradecer por mais esse momento, por mais esse encontro, né? Queremos te agradecer as nossas vidas, né? Pelo agir na nossa vida. Eu queria também queremos também, Pai, te pedir, cura o nosso país, Senhor, cura a nossa saúde, nos dá a tua cura, Senhor, que estamos tão precisada. Todos nós estamos precisando, Senhor. Que o Senhor envie o seu Espírito Santo para nos curar, para livrar o nosso país, o nosso mundo dessa doença, Pai, que está matando tanta gente, Senhor, tanta inocente, tantas pessoas inocentes. E vou rezar um Pai Nosso, tá certo? Vamos, querida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Pois teu o poder e a glória para sempre. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Fafá, eu não posso começar a reunião sem dizer que você me ensina muito. Hoje eu tenho um controle melhor do meu refluxo por conta de você. Porque eu me lembro sempre que chegava uma determinada hora, você não comia mais. E eu estou só assim. E eu consegui melhorar um pouco. De vez em quando eu tenho umas crises, né? E como tive esse final de semana, mas assim, eu aprendo, eu sempre me lembro, Fafá só comia até tal hora, aí eu vou e paro. Para poder... E assim como acontece com o Fafá, eu vou aprendendo um pouquinho com cada um de vocês. Mas a gente tem que estar aberto, né, aos ensinamentos, né? A gente todo dia, toda hora, a gente aprende mais um pouquinho, não é isso? Com certeza, Fafá, e a gente aprende com todo mundo, né? É. Então, eu vou me lembrando, essa coisa de Fafá ficou muito forte, porque a gente hoje lenha, né? A gente, até 5 horas a gente faz o lanche final do dia. Hoje eu ainda janto mais cedo, Angélica. Hoje eu estou em casa, né? E janto 5 horas. Pronto, a gente está fazendo isso. Para dormir bem. E olha que eu estou melhor, mas não estou boa. Imagine se eu tivesse naquela confusão de comer 10 horas, 11 horas, eu acho que eu tinha caído duro para trás. Então, minha gente, hoje foi um dia muito difícil, eu não sei se vocês também tiveram, vocês estão tendo, e se não foi hoje, o dia a dia não está sendo fácil, não é? A gente sabe que a gente reúne muita assim, força no coração da gente para a gente continuar ter força em Deus, porque as coisas não são fáceis, e quando eu digo fáceis, não é só a nível assim, financeiro, não é? Mas a nível muito grande, emocional, né? A nível de decisões que nós temos que tomar, e que nós muitas vezes não sabemos que decisão tomar. Não é como se de repente nós nos encontrássemos algumas vezes numa encruzilhada. E a gente não sabe qual é o caminho, se a gente vai pela esquerda, pela direita, ou mesmo pelo centro. A gente não sabe muito o caminho. E pensando dessa forma, né, pela experiência, porque eu penso que não adianta só você falar e você saber do Evangelho, né? Ainda ontem eu comentava isso com Leia, quando a gente ouvia a palavra, porque é muito fácil, por exemplo, a gente ter uma teoria. A gente dizer assim, olha, por exemplo, você perde uma pessoa, né? Olha, isso vai passar. Essa frase na minha cabeça é incabível, né? Ela não existe. Porque, primeiro, há um olhar da gente hoje de quem viveu a experiência e de quem não viveu.
nós hoje somos pessoas exigentes, não é? Pela própria condição de cristã, para a gente dar credibilidade a quem passou por determinadas experiências e ousa nos aconselhar. Quando eu digo ousa, porque por mais que a gente ame umas às outras, uns aos outros, sempre não é fácil a gente tentar mostrar o que a gente pensa do outro. E assim, né, eu fico imaginando, né, e veio à minha mente um dos versículos, um dos textos bíblicos que mais ensina a mim, pelo menos, todos os dias tem um histórico e tem uma interpretação diferente. A gente sabe que todos os discípulos de Jesus Cristo tiveram mortes horrendas, né, sofridas. E eu penso, hoje, vendo a história de Jesus, que não poderia ser muito diferente. Porque, como o próprio Jesus disse, ele tinha prometido a todos os discípulos a vida eterna, a entrada do reino, lógico, e a salvação, que é o mais importante. Entretanto, ele não poupou nenhum deles. A gente sabe, por exemplo, que Tiago, né, ele foi decapitado por Herodes, né? Porque logo quando Jesus, 10 anos depois que Jesus faleceu, Jesus morreu na cruz. Então, o que é que ocorre? Ocorre que quando os discípulos começaram a pregar, né, continuar e verdadeiramente com a posse da palavra e da crença verdadeira em Jesus Cristo, porque isso só ocorreu depois que Jesus morreu e foi crucificado, eles conseguiram levar inteiros a palavra de Deus, né, para todas as pessoas. E quando eles começam a levar, evidentemente que os judeus, eles não concordavam, assim como a gente sabe a história de Paulo, anterior à sua transformação, houve uma perseguição aos discípulos de Jesus Cristo, e Herodes, na ocasião, ele queria agradar o povo, ou seja, ele queria um ganho eleitoral, não é? E aí ele percebeu que, matando Tiago da forma que matou, ele poderia fazer isso com os demais seguidores de Jesus Cristo. E foi aí que, no dia da morte de Tiago, né, quando ele foi decapitado, houve a prisão de Pedro. Essa prisão de Pedro me chama muita atenção, porque através desse texto bíblico, a gente pode compreender muitas formas do nosso interior. E aí eu queria que vocês pudessem refletir comigo. Nós até já estudamos, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ele dá uma nova incentivação, ele dá um incentivo maior ao nosso coração, para que a gente possa sempre caminhar de forma diferente, embora com o mesmo evangelho, mas com uma luz e um entendimento completamente diferente, que pode nos proporcionar uma alegria e um prazer que não encontramos muitas vezes, ou não encontramos igual no mundo, não é? A gente só vai se aperceber disso quando a gente dá um mergulho nessa história. Por que nessa história? Porque até então, até acontecer essa prisão de Pedro, foi uma primeira experiência de milagre vivida pelos discípulos e pelos seguidores de Jesus Cristo, com a igreja primitiva. A gente sabia que, a exemplo, hoje que a casinha segue esse modelo da gente se reunir dessa forma, era uma prática utilizada lá atrás, logo depois que Jesus morreu. A gente sabe de histórias, por exemplo, que João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele se reunia, né, com aquelas pessoas que podiam falar a mesma linguagem, tinham o mesmo Deus, como ocorre com a gente, e ali ele distribuía também a ceia, o pão, com aquelas pessoas que estavam com ele, e ali era feita a Eucaristia.
E eu lembro de uma frase muito forte que o apóstolo João disse, já bem velho, lá escrevendo já o Apocalipse, quando ele diz assim: a verdade vos libertará, que foi uma frase de Deus. E quando ele se dirige para essa verdade, ele quer dizer que nós sempre seremos livres, completamente livres, o nosso interior, completamente sem nenhum obstáculo de viver em sua plenitude, porque a nossa verdade é Jesus Cristo. Então, voltando para a situação de Pedro, a gente sabe que Pedro foi perseguido por Herodes e Pedro foi preso. E nessa prisão, os 4 soldados que prenderam preso, eles foram mortos, para que nenhum deles pudesse saber o destino de Pedro, para vocês terem uma ideia. E a sala que Pedro ficou preso, eles tinham 2 sentinelas dentro da sala e fora da sala. Essa sala, ela tinha um portão, uma porta de ferro, com ferrolho de ferro, e Pedro foi aprisionado com uma corrente muito grossa nas mãos, de formas que ele não seria julgado. Evidentemente que ele seria condenado. O que tinha que Herodes escolher era a forma como ele iria morrer. E também Herodes ia aproveitar para apresentar Pedro ao povo, porque, como eu dizia a vocês anteriormente, a Herodes, o que mais ele queria era o poder popular, ele queria agradar aquele povo que naquela altura condenava Jesus Cristo e os seus seguidores. Então, Pedro fica ali, completamente imobilizado. Nenhuma ação humana poderia livrar Pedro dali. Nenhuma ação humana. Porque não tinha condições. Se uma sentinela cochilasse, a outra estava acordada. E, além disso, havia o reforço de mais 2 dentro da sala. Em contrapartida, quando acontece isso, os outros discípulos e a comunidade, aí eu posso comparar uma comunidade como nós, por exemplo, a casinha de oração. A comunidade, ela se reúne numa casa onde Maria, mãe de João e Tiago, fazia parte desse grupo de oração. Então, as pessoas que ali estiveram, e essas pessoas nada mais eram do que os discípulos que andaram com Jesus, além daqueles que integravam a comissão dos 70, que eu já falei com vocês, e outras pessoas que eles já tinham levado a palavra e que tinham acreditado nele. Então, o que ocorre? Eles já sabiam como eles tinham que se colocar em oração. A essas alturas, os ensinamentos de Jesus corriam, e eles já comentavam como Jesus tinha ensinado a orar, o que significava o jejum, como é que eles deveriam se colocar na presença de Deus. E para isso estavam muito fortes na lembrança dos discípulos, transfiguração, milagres, né? Todas as vezes que Jesus se afastou para orar, todas as vezes que o inimigo tentou Jesus Cristo no deserto, todas as vezes que os discípulos reconheceram o próprio Deus em Jesus Cristo. E isso foi passado para aquelas pessoas que estavam seguindo o cristianismo. Quando elas se apercebem do perigo de Pedro, o que é que elas fazem? Elas começam a orar. O que é essa oração? E aí eu queria estender esse tipo de oração até nós, né? Por exemplo, quando a gente sabe de uma pessoa que está doente, é a própria Zita que ela relaciona todos os pedidos de oração. A hora que vejo, hoje, por conta da incapacidade da minha visão, eu não vejo toda hora. Mas tem uma hora que eu vou ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, quando eu verifico, ali eu paro, quando eu leio os pedidos, e eu fico ali pedindo a Deus
por aquelas pessoas que estão sofrendo. Bom, cada um ora da forma que acha que deve orar, da forma que se acha que consegue ou se aproxima de uma maior comunhão com Deus. Isso pode ser durante todo o dia, porque a gente não precisa estar com a Bíblia aberta, mas a gente pode estar numa conexão com Deus, muitas vezes até mais íntima do que se a gente estivesse lendo alguma coisa. Ou a gente, às vezes, está tomada de tanta preocupação e tanto sofrimento e que exigem posições nossas, que doem ao nosso coração. Ou então, quando você constata, eu não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês constatam que alguém está dizendo alguma coisa a vocês, que vocês sabem o significado, por mais que a pessoa tente simular, mas a gente sabe verdadeiramente o que as pessoas estão querendo dizer com a gente, e isso faz de nós que somos humanas pessoas que somos frágeis diante de sofrimentos. O que ocorre com isso? Ocorre que todas as vezes cada um tem uma forma própria de oração. Gracinha, por exemplo, ela começa a louvar de madrugada, ela começa a trabalhar, ela passa umas músicas para mim, bota, às vezes, por exemplo, dou uma palavra aqui, aí ela encontra uma música que tem a ver com o que eu falei, ela manda, aí eu boto de madrugada, escuto, porque eu durmo e o celular fica lá, enfim, pureza. Ora, conversando com Deus na varanda, né? Eu já fico conectada com Ele. Eu não sei tirar Ele da minha cabeça, graças a Deus, mas o tempo inteiro eu fico assim, pensando, Ele sempre fica povoando minha cabeça, tudo que eu penso, eu digo, enfim. E cada um de vocês tem uma forma própria de orar, e se não tem, é chegada a hora de se ter, porque, na realidade, esse ensinamento da comunidade orando por Pedro é uma coisa que fala muito forte no interior da gente. Eu já vou dizer por quê. E eles começam a orar. E eles, cada um, eu imagino, não está todo mundo ali de joelho, oh, meu Senhor. Não, na minha cabeça é assim, cada um, da forma que se encontra mais com Deus, está ali orando. Seja sentado, seja... Na minha cabeça é assim. Não é uma coisa, a oração para mim não é uma coisa planejada e que eu tenho que me ajoelhar, não. É uma forma de eu tentar desnudar o meu pensamento e o meu coração para que o Espírito Santo entre no meu coração e que eu possa me achar de uma forma melhor de olhar e de orar e de me sentir mais perto de Deus. Muitas vezes eu faço isso olhando para a janela do escritório. Quando eu sinto que estou sozinha, ali eu me viro, fico contemplando o céu e fico dizendo, meu Senhor, eu estou tão triste hoje. Estou tão preocupada com isso. Então, por que eu estou caminhando nesses intervalos da reflexão de hoje? Para que a gente possa saber perfeitamente como aqueles discípulos estavam, porque quando Deus diz assim, Jesus ensina, você se tranque no seu quarto e você ore a mim em silêncio, ore sozinho. Jesus quer dizer que o seu coração tem que estar completamente conectado com ele. Você pode estar até numa multidão. Você pode estar num hospital com um bocado de médico ao seu redor. Mas o seu coração tem que estar completamente isolado das coisas que estão acontecendo ao seu redor, para que você possa ter essa conexão com Deus. Se você não conseguiu encontrar esse tempo ainda e essa forma de se chegar a Deus, você sabe que pode encontrar, porque Deus mostra isso a cada filho e filha dele. E caminhando dessa forma, eles, se estavam em jejum, se estavam comendo, eu só entendo na minha cabeça que aquela comunidade pedia socorro a Deus, pedia ajuda a Deus, para que ele pudesse cuidar do filho dele, Pedro. Vamos analisar. Eles sabiam que era impossível Pedro sair dali vivo. Não havia a menor condição humana daquele discípulo sair daquela cadeia.
Então, provavelmente, as orações que eles faziam, isso aí eu estou achando, já é minha interpretação. Eu penso que, por exemplo, se nós estivéssemos naquela situação, a gente estava pedindo, meu Deus, dai tranquilidade a Pedro, meu Senhor, anestesia Pedro para ele não sofrer. Jamais a gente, naquela ocasião e naquelas circunstâncias, porque ali a gente não sabia a história ainda, eles não sabiam o que podia acontecer, eles acreditavam em Jesus, mas vocês sabem que Jesus precisou dar sinais para que as pessoas verdadeiramente se abraçassem e testemunhassem o milagre dele. Então, o que é que acontece? Né? Pedro estava ali, ele lá, né, pedindo a Deus, meu Deus, ajuda Pedro, meu Deus, dá paciência a Pedro, meu Deus. Eu penso que é mais ou menos isso. Né? Então, estou falando nas condições humanas, estou falando na nossa condição humana. Então, ocorre o quê? Pedro está ali, né? E de repente Pedro vê aquela luz no fundo da cela. E aí, o que é que acontece? Né? Ele já disse para vocês que ele estava com correntes grossas. Né? E aí, o olhar do anjo, e aí, amando do Senhor Deus, não é isso? Que Deus mandou o seu anjo até ali, mandado do anjo por Deus, ele olha para as mãos de Pedro e as correntes caem. Pedro, conforme diz o texto, fica surpreso com aquelas correntes. Começa a imaginar o que... É lógico que ele pensou no Senhor, mas os sentimentos, os pensamentos de Pedro ainda não estavam, ele estava ainda tomado de uma surpresa enorme. E o que é que o anjo faz? Faz com que o cochilo, as duas sentinelas cochilassem, né? Coisa que era impossível, como eu disse a vocês. E, de repente, o que é que o anjo diz a Pedro? Calça tuas sandálias, coloca a tua capa e vem. Olha, eu estou arrepiada. Coloca a tua sandália, ataca as tuas sandálias, coloca a tua capa e vem. E Pedro vai seguindo, já sabendo que só podia ser o Senhor diante do que ele está passando, e ele se depara com aquela porta de ferro. O anjo ali abre aquela porta e Pedro passa. O anjo olha para ele e diz, chama ele. Imediatamente para ele ir para a rua. Ali, naquele momento, de acordo com o texto bíblico, Pedro tem a certeza de que só Deus poderia livrá-lo da prisão. Antes de continuar a história, eu queria refletir com vocês isso. Existem situações, pelo menos na minha vida, e eu estou enfrentando muitas situações desse nível, que a gente não sabe como a gente deve agir. A gente não sabe que solução a gente pode dar a determinados problemas que surgem na nossa vida. E quando eu digo problemas, é como eu disse a vocês, às vezes o problema nosso é tão forte que eu não sei se acontece com vocês, mas a mim me bloqueia, às vezes, a forma de concentração, de trabalho. Não é que eu não trabalhe, mas eu não tenho aquela rapidez quando eu estou tranquila. Então, o que é que a gente aprende com essa prisão de Pedro? Eu aprendo que não é hora de eu tomar nenhuma decisão. Eu aprendo que a porta de ferro que está fechada na minha frente, Deus vai me mostrar como eu devo abrir. Mas o meu momento é de cautela. E que eu tenho que ficar em silêncio, e esse silêncio eu só posso obter pela minha fé naquele que pode todas as coisas e que me adotou como filho. Amém.
ele simplesmente, ao longo da minha idade, hoje, com os meus anos de vida, eu sei que ele está me dizendo, você não tem mais condições de se desesperar. Presta atenção, você agora me tem. E eu vou mostrar o que é que você vai fazer. Então, é uma forma de alerta, mas que você fica no aguardo da providência de Deus. Porque existem coisas na nossa vida que somente o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente recorrer. Por exemplo, essa fase da minha vida, por exemplo, que eu estou passando, eu tenho Leinha para comentar, mas eu sinto muita falta de mamãe. Porque falta um outro canal para que eu possa comentar, para que eu possa chorar, para que eu possa dizer, por que a senhora acha, mãe, que eu vou fazer assim, eu vou fazer assado? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que essa outra forma que eu tinha, ela não existe mais, mas eu nunca fui órfão de um pai que eu sei que pode fazer muito mais por mim. Então, quando eu estou falando de mim, eu não quero me vitimizar, nem dar exemplos de mim. Eu falo de mim pela experiência própria do dia a dia que eu aprendo através do poder da oração. Então, esse momento que ocorre com Pedro é muito importante para o nosso aprendizado espiritual, porque o próprio Deus quis dizer que somos iguais e que se ele fez um milagre e abriu uma porta para Pedro, impossível aos olhos humanos, ele pode abrir a qualquer hora uma porta para a gente. Que estamos todos os dias precisando de força em Deus para sobreviver. Então, o que é que acontece? Pedro vai para a casa que sabe que está reunida em nome dele. É como se a gente, quando a gente volta, e eu sempre dou experiências minhas, porque vocês sabem de como ocorre. Por exemplo, quando a gente voltava das consultas de doutor Alexandre Ventura, né, que eu estava com aquele problema maior, Leinha, o que é que fazia? Pegava o celular e dava notícia a vocês, não é isso, porque sabia que vocês estavam em oração. Olha como corresponde ao que Pedro vai fazer. E muitas vezes, muitas vezes que eu fui para a consulta, né, eu chegava lá, estava a Zita sentadinha lá, a gente não tinha nem chamado Zita, estava ela lá. E ela estava lá e ficava ali, às vezes tirava uma brincadeira com Leinha, e eu gostava daquilo porque deixava a Leinha um pouco mais, né? Mas eu sabia, houve momentos em que eu saí da sala de doutor Alexandre, quando ele disse a mim, eu não sei se você vai voltar a enxergar, a gente precisou, Leinha tomou um Rivotril, eu também tomei, a gente saiu da sala meio que, e ela estava ali. Mas ela estava orando, como cada um de vocês oraram por mim. Então, o que Pedro fez? O que é que a gente faz quando a gente está sofrendo e que a gente tem uma notícia boa? A gente corre para o grupo que estava ali pedindo a Deus por a gente, não é assim? A gente corre para dar uma boa notícia. Olha, aconteceu isso, porque a gente sabe que aquelas pessoas estão em oração, orando por a gente, não é isso? Vejam como é semelhante Pedro. Foi até a casa do grupo, a casa que ele frequentava, que era a casinha de oração dele. E quando ele chega lá, a criada diz, tem um homem ali dizendo que é Pedro, mas porque não tinha como acreditar que Pedro estivesse ali. Porque o grupo, como eu disse a vocês, provavelmente estavam orando pela tranquilidade, pela anestesia de Pedro, e não que Pedro saísse dali sem nenhum arranhão. E quando Pedro entra, é aquela festa e aquela celebração do milagre de Deus, que é o que justamente o texto bíblico ensina a gente.
que a gente se alegre, que a gente possa, não é, por exemplo, todos, tem um grupo nosso que a gente ora muito por uma pessoa que está sofrendo, pessoa amiga que está passando algumas dificuldades físicas. Então, muitas vezes eu digo assim, meu Deus, eu não sei de nada. Eu estou achando tanto tempo, mas ao mesmo tempo eu me lembro que Deus é que é dono do tempo. E a mim só cabe esperar, por mais que eu fique triste, por mais que minha cabeça fique ruim, porque eu sei que eu só posso esperar como aquele grupo estava pedindo a Deus e esperando. E é isso que Deus quer ensinar a gente. Muitas vezes ele diz assim: minha filha, eu não vou te atender agora. Continua esperando em mim. É evidente que Deus vai sempre levar em consideração a capacidade que cada um da gente tem de aguentar as coisas do mundo. Eu não tenho dúvida disso. E eu fico pensando, sabe, que como o poder da oração tem força. Como o poder da oração, no mínimo, se você não alcança aquilo que você pediu, em recompensa, Deus começa a lhe colocar esclarecimentos e conforto para que você possa sobreviver àquela condição que você não alcançou e que, com certeza, Deus está lhe mostrando de uma outra forma, não é? A gente se pega em situações complicadas, né? Eu disse, por exemplo, para vocês anteriormente que eu ando muito triste, porque a Rafaela, não é porque ela vai casar, é porque ela vai me deixar. Eu acho que ela sabe disso, e hoje nós até choramos, eu estava dizendo ali, eu ando muito mexida com essa perda de Rafaela. E aí eu sei que, lógico, eu vou conseguir outra pessoa e tal, mas a grande questão é, Deus quer que eu continue, ou Deus quer que eu pare agora? Não é? Evidentemente que eu sei que para minha saúde mental não há como eu parar agora, não é? Racionalmente, eu não vejo como parar. Mas é hora de eu escutar a Deus. É hora de eu escutar o que Deus quer da minha vida, não é? É hora de eu ficar pensando por que aconteceu agora, aqui e agora. Né? Então, por que eu estou comentando isso? Porque eu preciso ficar em silêncio para aguardar a resposta de Deus. Ele ainda não está muito claro no meu coração, não é? E aí eu fico olhando, sei que de qualquer forma eu estou com minha cabeça boa, ainda estou com saúde, mas a idade chega, né? E eu tenho que, por exemplo, eu tenho um compromisso aqui, eu estava comentando com Leinha hoje, eu tenho uma cliente que vou acompanhá-la na quinta-feira. E o medo, né? Eu vou para uma reunião e o medo da minha visão lá, não é? O medo da minha visão, o medo assim de não poder ler um documento como eu gostaria de ler, né? Lógico que eu vou colocar no pendrive, que eu vou colocar, mas eu não sei se vocês entendem essa insegurança. Eu não gostaria que as pessoas naquela reunião soubessem que eu não enxergo, porque eu abro o leque para algumas pessoas me usarem mais, não é? E juridicamente a gente tem que ter uma visão muito boa para a gente saber onde aquele está amarrado, aqui e acolá. Essas dificuldades eu passo, mas eu posso, como eu diria, amenizar. Não irei só à reunião. Prepararei Rafaela, prepararei Roberta, irei com uma delas, porque aí elas sabem do meu comando. Elas já sabem que eu me agarro no bracinho delas e vou, enfim. Isso não me diminui, não me humilha. Ao contrário, hoje eu só agradeço a Deus ter passado pelo que passei e ainda enxergado o meu olho direito, não é? Mas são coisas que eu preciso escutar o Senhor. E eu não conseguiria nunca escutar o Senhor se eu não tivesse, ao longo do tempo, assimilado o poder da oração e como eu tenho que escutar a Deus. É tão interessante, né? Porque
Hoje, tudo que a gente faz, a gente entrega a Deus. Esse final de semana não passei muito bem, mas eu acho que é porque o meu estômago tem a ver com o meu coração, é muito emocional. Eu não estou bem ainda, não fiquei completamente boa. Quem sabe, quando Deus falar no meu coração, eu possa ficar melhor de saúde, eu sei que isso faz parte, não é? Mas o que eu queria mais, não tem muito o que eu falar para vocês, porque o sentir é diferente do falar. Eu peço muito a Deus hoje, nas minhas reflexões, para que eu possa tentar, através do Espírito Santo de Deus, fazer com que vocês sintam, para fazer com que vocês, assim, entendam essa linguagem do que Jesus quer passar. Não estou dizendo com isso que sou melhor do que vocês e que eu entendo, não. Mas eu tenho certeza de que quando a gente se prepara para falar nele, quando a gente retira do coração da gente qualquer vaidade, quando Deus mostra a gente ao longo do tempo que a gente não tem motivos para ser vaidosa, porque não há como ser mais depois que o seu coração toma um banho no cristianismo. Eu tenho certeza que o poder da palavra dele alcança aqueles corações que estão abertos. Essa conversa hoje é muito importante para a nossa reflexão, porque hoje eu vejo Deus utilizar, porque às vezes você nem simpatiza, não há muita assim, simpatia, como eu diria, assim, intimidade com pessoas que você nem convive, que às vezes você encontra, mas quando o seu Espírito Santo está, o Espírito Santo de Deus está habitando no seu coração, há uma sinalização, porque Deus pode usar qualquer pessoa para te ensinar. Há uma sinalização e a toda hora Deus está mostrando a gente como a gente deve agir. Não precisa a gente envelhecer para a gente ter esse sentimento que eu tenho hoje. É por isso que eu faço tanta força para que pessoas mais novas possam ter esse entendimento, o que eu não consegui ter na idade de muitos de vocês. Hoje eu não me arrependo porque eu sei que é o tempo de Deus e fico triste, mas é como se você quisesse correr muito para você dizer sempre a Ele: Senhor, eu sei que Tu sempre estivesses onde estás, eu é que não fui capaz de Te enxergar. Eu sei, Senhor, que Tu podes abrir qualquer porta de ferro na minha vida, porque a cada dia Tu dá provas de milagres na minha vida, até porque eu sobrevivo, até porque eu durmo adoentada e acordo e continuo a sobreviver, até porque eu tenho forças para fazer aquilo que eu acho que não tenho mais capacidade de fazer. E eu sei que isso é movido por Ti. Mas hoje, Senhor, eu não quero mais fazer nada que te desagrade, pelo menos que eu tenha consciência. Hoje, Senhor, eu dependo mais do que nunca inteiramente de Ti, porque eu Te compreendo hoje mais do que compreendia antes, e compreendo menos do que eu com certeza vou compreender amanhã. Eu Te peço, Senhor, me socorre, me ajuda, porque eu preciso muito da Tua compaixão. Eu preciso que Tu me guies diariamente. Eu preciso, como diz aquela oração que Betânia fez, que Tu me livres de mim mesma. Que Tu não permitas que o meu eu, tão pecador, tão egoísta, tão pequeno, possa se colocar na frente, impedindo a minha comunhão contigo. Ajuda-me, Senhor. Então, eu acho que essa
esse fato da prisão de Pedro. Se a gente, amanhã, se a gente for falar novamente da prisão de Pedro, a gente vai encontrar outros aspectos que Deus não permitiu que a gente encontrasse agora. E aí, eu queria finalizar essa reflexão convidando todo mundo a continuar em oração. O grupo precisa de oração, o mundo precisa de oração. Precisa de ser, se você for começar a orar por alguém, e se a sua cabeça não estiver focada naquilo que você vai pedir pelo outro, não ore naquela ocasião, não importa. Ore na hora que Deus tocar no seu coração. Porque nem toda hora, a oração é tão sagrada, que não é toda hora que a gente se sente apta e com condições de orar. E quando a gente não tem condições de orar, o próprio Espírito faz isso por a gente. Porque Deus encaminha anjos, Deus faz com que o nosso coração se motive e se alegre através das suas misericórdias diárias, para que nós possamos encontrar alegria, mesmo em pleno sofrimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que Ele possa fazer com que a gente haja de acordo com a vontade dEle, que nem sempre a gente vai compreender, nem sempre a gente tem capacidade de compreender, mas com certeza o Espírito dEle vai nos ajudar a fazer o melhor. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Então, pois é, essa reflexão eu queria muito falar para vocês e só surgiu assim hoje de tarde, eu disse, meu Deus, eu não quero deixar de falar na casinha, não é Angélica falar, porque é uma forma da gente parar e orar semanalmente. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Assim, como você falou, hoje foi assim um dia de muitos desafios para mim também. Patrícia, né, minha sobrinha, me ligou que estava no hospital